A manhã de 21 de junho de 2016 estava quente, como a maioria dos dias de verão, no condado de Riverside, Califórnia. Um dos motociclistas locais seguia por uma estrada rural próxima ao lago Lake Matthews. Ele saiu da estrada e notou um corpo imóvel à beira do caminho. O homem estava deitado de costas. O rosto estava parcialmente desfigurado por um ferimento de bala e as roupas estavam ensanguentadas. A polícia que chegou ao local imediatamente descartou a possibilidade de morte acidental. A natureza dos ferimentos indicava violência, várias facadas, seguidas de um tiro na cabeça. No local não havia sinais de luta, nem indícios de que o crime tivesse ocorrido ali. Tudo indicava que o corpo havia sido trazido e descartado após o assassinato. Mais tarde, a identidade da vítima foi estabelecida. Era Justin Hilbert, de 28 anos, morador de Riverside. Na noite de 20 de junho, ele saiu de casa, onde morava com sua parceira Tonya Happy, e não voltou. Na época, o filho deles, Logan, tinha 6 meses de idade. Justin havia terminado recentemente um curso técnico e tinha acabado de conseguir um novo emprego. Sua vida começava a entrar nos trilhos, mas foi interrompida de forma repentina. A investigação enfrentou dificuldades desde o início. Justin não tinha inimigos, não tinha dívidas, e seus entes queridos não sabiam de nenhum conflito. No entanto, logo surgiu um nome que antes era desconhecido para todos. Tonya Happy nasceu na Califórnia em meados dos anos 80. Ela cresceu em uma família trabalhadora e estável. Tornou-se independente cedo e, desde jovem, demonstrava responsabilidade e determinação. Trabalhava na área de logística, destacando-se pela organização e confiabilidade. Na década de 2010, Tonya conheceu Jared Bischoff, um ex-fuzileiro naval. Ele parecia um homem maduro, confiável e forte. O relacionamento evoluiu rapidamente e logo eles se casaram. No entanto, a vida conjugal começou a desmoronar bem depressa. Entre os cônjuges, a tensão e a luta pelo controle tornaram-se cada vez mais frequentes. Com o tempo, Jared passou a se comportar de maneira cada vez mais autoritária e agressiva. Ele demonstrava ciúmes, exercia pressão emocional e depois começou a usar força física. Esse comportamento não agradava a Tonya. Ela começou a reunir provas e a se preparar para o divórcio. Esse processo acabou sendo longo e difícil. Jared se recusava a deixar a situação, resistia à separação e tentava manter influência sobre ela a qualquer custo. Jared Bischoff nasceu por volta de 1984, serviu na Marinha dos Iowa e, após deixar o exército, voltou para a Califórnia e tentou conseguir um emprego. Ele tinha um caráter firme e persistente. Externamente, passava a impressão de ser uma pessoa confiável e calma, mas por trás disso escondia explosividade e desejo de controle. Ele via o casamento com Tonya não apenas como um relacionamento pessoal, mas como seu território, no qual não permitia interferências. Após o divórcio, ele não conseguiu aceitar o fato de que ela foi embora e começou uma nova vida. Ele sofreu especialmente com o relacionamento dela com outro homem. Embora dissesse que havia aceitado a situação, na prática continuava a interferir. Aparecia perto da casa dela, vigiava, pressionava e ameaçava. Ao mesmo tempo, ele próprio não considerava seu comportamento como perseguição. Ele via isso como uma restauração da justiça e uma tentativa de recuperar o controle perdido. Justin Hilbert, de 28 anos, nasceu por volta de 1988. Ele morava em Riverside, Califórnia, e só recentemente havia começado a organizar sua vida adulta. Depois de alguns anos procurando e fazendo bicos, ele entrou em uma escola técnica, se formou e conseguiu um emprego fixo relacionado à manutenção de equipamentos industriais. Justin era calmo, reservado e não gostava de conflitos. No início de 2015, ele conheceu Tonya Happy. Naquele momento, ela já estava no processo de separação definitiva do ex-marido. A primeira conversa deles foi leve e confortável. Justin não pressionava, não apressava, não fazia exigências. Ele simplesmente estava por perto, ouvia, apoiava, oferecia ajuda quando era necessário. Aos poucos, eles começaram um relacionamento sério. Eles não passaram a morar juntos imediatamente, mas passavam cada vez mais tempo a sós. Com Justin, Tonya se sentia segura. Isso aconteceu pela primeira vez em muito tempo. Quando Tonya descobriu que estava grávida, Justin não se afastou, nem ficou assustado. Pelo contrário, ele aceitou a situação com tranquilidade, passou a participar mais ativamente da vida dela e ajudou nos preparativos para a chegada do bebê. No início de 2016, eles já moravam juntos.
Em janeiro, o casal teve um filho, Logan. Ele se tornou o centro do mundo deles. Desde os primeiros dias, Justin se envolveu na paternidade, aprendeu a trocar fraldas, alimentar, acordava à noite e passeava com o bebê. Embora não fossem oficialmente casados, para todos ao redor, família, amigos, colegas, eles pareciam uma família completa. Os pais dele receberam bem a Toni e ela frequentemente os visitava. A casa era dominada por uma atmosfera de tranquilidade e cuidado. Justin não conhecia Jared e não tinha nenhuma relação com ele. Ele não sabia o quanto Jared reagia de forma dolorosa ao que estava acontecendo. Tudo o que Justin queria era construir uma vida estável e normal. Bailey Sharp é mais jovem do que os outros personagens dessa história. Ela nasceu no início dos anos 90, em Seattle, em uma família de policial. Na infância, ela se destacava pela energia, interesse pela ciência e esportes. Mas sua vida mudou depois que na adolescência foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e lúpus eritematoso sistêmico. A dor crônica e as limitações abalaram seu estado psicoemocional. Aos 16, 17 anos, ela começou a usar maconha, depois analgésicos prescritos e, em seguida, drogas pesadas. Ela passou por reabilitação várias vezes. Houve períodos de remissão, mas as recaídas aconteciam novamente. Em 2015, seus laços sociais em Seattle enfraqueceram. O relacionamento com a família ficou tenso e ela decidiu se mudar para a Califórnia, onde, segundo ela, começaria tudo de novo. Na Califórnia, a jovem não tinha moradia ou emprego fixos. Às vezes, passava a noite na casa de conhecidos, frequentava bares e estabelecimentos baratos. Foi justamente em um desses lugares que ela conheceu Jared Bischoff, ex-marido de Toni. Ele se tornou para ela uma figura de força e influência. Da parte dele, não havia interesse romântico, mas sim o uso da dependência e instabilidade dela para seus próprios fins. No dia 20 de junho de 2016, tudo estava como de costume na casa nos arredores de Riverside. Justin Hilbert passou o dia com Toni e o filho deles, Logan. Ele tinha acabado de completar 6 meses de vida. Justin compartilhava novidades sobre seus primeiros turnos de trabalho. O casal discutia questões do dia a dia, planejando o que precisariam comprar durante a semana. O ambiente estava calmo. Por volta do meio da tarde, Toni mencionou uma correspondência estranha que havia recebido no dia anterior. Uma mulher chamada Bailey Sharp enviou uma mensagem para ela, alegando que Justin a estava traindo, vivendo 2 vidas e que não era quem dizia ser. Toni mostrou a correspondência para Justin. Ele leu atentamente a mensagem e imediatamente disse que era mentira. Ele estava calmo, mas sério. Sugeriu que alguém estava tentando separá-los de propósito. Justin prometeu descobrir quem estava por trás dessas palavras. Ele não acusou Toni de desconfiança e garantiu que a amava, e não escondia nada. Perto das 9 da noite, Justin avisou que precisava sair para resolver alguns assuntos. Não deu detalhes. Essas saídas rápidas já tinham acontecido antes. Ele podia ir buscar ferramentas com conhecidos ou simplesmente sair para tomar um ar. Ele se arrumou calmamente, despediu-se de Toni, beijou Logan, pegou as chaves e saiu. Disse que voltaria logo. Naquele momento, isso não levantou suspeitas. Passaram-se algumas horas e Justin não apareceu. Primeiro, Toni mandou uma mensagem para ele, depois tentou ligar. Sem sucesso. À meia-noite, o telefone dele já estava desligado. A preocupação só aumentava. Toni não foi dormir. Ela checava os aplicativos de mensagens o tempo todo, ligava de volta na esperança de ouvir sua voz, mas tudo em vão. Antes, Justin nunca passava a noite fora de casa sem avisar. Por volta das 8 da manhã do dia 21 de junho, Toni recebeu uma mensagem curta do número de Justin. Ela continha apenas 2 frases curtas. Não espere, acabou. Sem saudação, sem explicações. A mensagem parecia estranha, fria. Não parecia algo que Justin escreveria. Ela sentiu que algo havia acontecido e imediatamente escreveu para a mãe dele, ligou para a irmã. Ninguém sabia onde estava Justin. Ficou claro, ele havia desaparecido. Naquela mesma manhã, mais ou menos na mesma hora, no condado de Riverside, uma denúncia foi feita à polícia. Um homem de moto seguia por uma estrada de terra perto do lago Lake Matthews. Ele notou um corpo à beira da estrada. A pessoa estava deitada de costas, com as roupas cobertas de sangue. Não havia sinais de luta no local. Mais tarde, um exame forense mostraria que a morte foi causada por um tiro na cabeça, mas antes disso já havia ferimentos de faca.
tudo indicava que o homem foi morto em outro lugar e jogado aqui. A polícia identificou o falecido em poucas horas. Era Justin Hilbert. Seu desaparecimento e esta mensagem agora tinham uma explicação terrível. Ao descobrir o corpo, a polícia imediatamente iniciou uma investigação. A julgar pelas condições do corpo, o assassinato ocorreu na noite anterior ou à noite. Após estabelecer a identidade do falecido, a polícia chegou à casa onde Justin morava com Toni Happy. A mulher confirmou que ele saiu por volta das 21 horas e não voltou mais. Os policiais registraram seu depoimento e apreenderam os pertences dele. Seu sedã azul escuro também havia desaparecido. O carro foi imediatamente colocado na lista de procurados. Os investigadores examinaram as roupas da vítima e notaram que alguns pertences pessoais estavam faltando. Justin sempre carregava consigo o telefone, o crachá do trabalho e a carteira, mas nada disso foi encontrado com ele. Ficou claro, alguém tentou deliberadamente ocultar os rastros. No entanto, no corpo permaneceram fragmentos de tecido e elementos microscópicos que indicavam outro local do crime. Mais tarde, a investigação confirmou isso. A vítima foi levada e o corpo foi descartado já após a morte. A entrevista com amigos e colegas de Justin não trouxe resultados significativos. Ninguém sabia de quaisquer problemas ou ameaças em sua vida. Todos falavam dele como uma pessoa calma e sem conflitos. Ele não se envolvia em discussões, não tinha dívidas e não estava envolvido em processos judiciais. Não foram encontradas razões óbvias para qualquer inimizade. A situação começou a avançar quando os investigadores prestaram atenção às mensagens no telefone de Toni. Entre as últimas mensagens aparecia o nome Bailey. Era a mesma mulher que havia escrito para Toni na véspera do desaparecimento de Justin. Uma busca nos bancos de dados mostrou que Bailey Sharp estava registrada no condado de San Bernardino, sem residência fixa. Uma jovem com passado criminal, envolvida com substâncias proibidas. Foi justamente ela a primeira pista em que os investigadores decidiram focar. A investigação conseguiu apurar que Bailey não tinha emprego formal, não possuía seguro de saúde e não alugava imóvel em seu nome. Seus deslocamentos não eram rastreados. Ela não tinha carteira de motorista nem carro próprio. A única pista era o número do qual ela escrevia para Toni. Uma solicitação à operadora de telefonia revelou: o chip estava registrado em nome de outra pessoa e era usado esporadicamente. A última atividade, ligações e mensagens foram registrados na área da cidade de Murrieta, a sul de Riverside. A polícia decidiu descobrir com quem mais a Bailey poderia estar em contato. A análise dos registros telefônicos mostrou que este número contactava frequentemente outro assinante, um homem chamado Jared Bishop. O nome era familiar. O Jared era o ex-marido da Toni. À primeira vista, isto não indicava qualquer ligação entre eles, mas despertou o interesse dos investigadores. Não havia motivos diretos para acreditar que a Bailey e o Jared estivessem a agir em conjunto. No entanto, o próprio facto era alarmante. Uma rapariga com um passado duvidoso entra inesperadamente em contato com a atual companheira do Justin, e o número dela contacta regularmente o ex-marido dessa mesma mulher. Isto parecia suspeito. Os investigadores solicitaram dados sobre os movimentos dos dispositivos móveis. Na noite de 20 para 21 de junho, o telemóvel da Bailey esteve ativo na zona sul de Riverside, não muito longe do local onde mais tarde encontraram o corpo do Justin. Paralelamente, iniciou-se uma verificação do seu círculo social. Segundo os assistentes sociais, a Bailey foi vista repetidamente em parques de estacionamento e em bares com homens, mas não foi possível identificar quem eram. Então, a atenção voltou-se para os rastros digitais. A análise do endereço IP do dispositivo que a Bailey usava para as redes sociais mostrou que, do mesmo aparelho e no mesmo endereço, era feito o login noutra conta, que pertencia ao Jared. Para a equipe de investigação, tornou-se claro que, entre a Bailey e o Jared, muito provavelmente havia uma ligação constante, mas a natureza dessa ligação permanecia incerta. Os investigadores não descartaram a possibilidade de o Jared nem sequer saber das mensagens enviadas do telemóvel da Bailey. Tudo dependia das confirmações. Para não assustar os possíveis envolvidos, foi decidido realizar uma vigilância secreta e continuar a recolher informações. Primeiro, determinar a sua localização e perceber se estavam juntos. Nesta fase, a versão de um crime passional tornava-se cada vez mais convincente, mas ainda não havia provas diretas.
Ainda era preciso descobrir o principal, se era a própria Bailey que estava por trás de tudo ou alguém que até então ninguém tinha levado a sério. Analisando a correspondência entre a Toni e a Bailey, os investigadores ficavam cada vez mais convencidos. As mensagens faziam parte de uma provocação cuidadosamente planeada. O texto foi construído de forma a causar dúvidas, ciúmes e ressentimento na Toni. A Bailey supostamente afirmava que o Justin levava uma vida dupla, que a traía, mentia e que ela era a verdadeira vítima. No entanto, o conteúdo das cartas era superficial, não havia provas nem detalhes concretos. Tudo se baseava em emoções. A investigação focou-se num ponto. As frases estavam bem elaboradas, pareciam fórmulas memorizadas e não uma dor pessoal. Surgiu uma teoria: ou as mensagens foram escritas por outra pessoa, ou a Bailey não estava a agir sozinha. A operadora de telemóvel forneceu a informação. No momento da troca de mensagens, o telefone de Bailey estava conectado a uma rede Wi-Fi aberta em um dos bares da cidade de Murrieta. Os investigadores solicitaram imediatamente as gravações das câmeras de segurança. Nas imagens, foi registrada uma jovem parecida com Bailey, sentada em um canto afastado. Ela estava digitando algo no telefone. Ao lado dela havia um homem. De vez em quando, ele se inclinava, dizia algo, apontava para a tela e depois se afastava. Não foi possível identificar a identidade do homem. A qualidade da imagem era ruim. O rosto aparecia na câmera apenas parcialmente. Neste estágio, a polícia não tirou conclusões, mas registrou o fato. Bailey não agiu sozinha. Quem exatamente estava sentado ao lado dela ainda era uma incógnita. Mais tarde, os investigadores descobriram que a mensagem que Tonya recebeu na manhã de 21 de junho do telefone de Justin não foi enviada por ele. Naquele momento, Justin já estava morto e seu telefone estava nas mãos de Bailey Sharp. Ficou claro, Bailey enviou essa mensagem de propósito, para ganhar tempo, diminuir a vigilância e criar a ilusão de que Justin havia saído por vontade própria, para que Tonya não soasse o alarme cedo demais. Isso fazia parte do plano de mantê-la em casa, ocultar o fato do assassinato e impedir que a polícia descobrisse a verdade rápido demais. O erro fatal dos suspeitos foi não entender o quão fácil é, hoje em dia, rastrear a atividade digital. A estrutura das mensagens, os pontos de acesso à rede, os movimentos do telefone, tudo indicava ações coordenadas. O comportamento de Bailey também levantou suspeitas adicionais. Um dia após o desaparecimento de Justin, ela desligou o telefone e sumiu. Isso parecia não ser pânico, mas sim uma fuga previamente planejada. Desde que a polícia começou a procurar Bailey Sharp, não foi possível determinar sua localização exata. O telefone está desligado, a atividade nos mensageiros é nula. A única pista é um vídeo de uma farmácia em Perissa. Ela apareceu lá na noite de 22 de junho, cerca de um dia após o corpo de Justin ter sido encontrado. Ela estava sozinha, de máscara médica e capuz, comprou analgésicos e água e no caixa apresentou um documento de identidade em nome de outra pessoa. O funcionário da farmácia não se lembrou dos detalhes, mas as câmeras registraram tudo. Depois disso, ela desapareceu novamente. Oficialmente, ela foi declarada como procurada. A informação foi repassada para as delegacias do distrito. Foto, descrição, possíveis apelidos e conexões. Tudo foi inserido no banco de dados. Os investigadores entendiam que, se ela fosse apenas uma testemunha, não estaria se escondendo. A fuga a tornava suspeita, porém ainda não havia provas contra ela. Ninguém tinha depoimentos precisos que confirmassem sua participação no assassinato. Tudo se baseava em indícios indiretos, coincidências, conversas estranhas e um desaparecimento repentino. Foi decidido estudar o círculo de contatos de Bailey. Com quem ela poderia estar em contato? Com quem poderia estar escondida? As redes sociais não trouxeram resultados. Os perfis dela estavam abandonados. Nenhuma atividade havia sido registrada por vários meses. Ela não tinha parentes na Califórnia. Os pais moravam em Seattle e não tinham contato com ela há muito tempo. Segundo a mãe, eles não mantinham contato, e Bailey já havia desaparecido para eles antes mesmo de se mudar. A polícia notou que no último mês, Bailey apareceu várias vezes na mesma região, a parte sul de Riverside, perto de um complexo residencial afastado. Câmeras de segurança naquela área registraram, próximo à jovem, um carro registrado em nome de um homem. O nome, naquele momento, não foi divulgado.
Aos poucos, ficava evidente, Bailey ou sabia que estava sendo procurada ou alguém a ajudou a desaparecer. Considerando que ela não tinha renda estável, moradia ou documentos, a investigação tendia para a segunda opção. Ela não teria conseguido se esconder sozinha. Portanto, alguém a estava abrigando ou até mesmo acompanhando. Mas permanecia a principal questão. Se Bailey era apenas uma isca, quem estava por trás de toda essa história? Quem planejou tudo? A resposta do Departamento de Veículos Motorizados chegou na manhã de 24 de junho. O carro, ao lado do qual Bailey era frequentemente vista, estava registrado em nome de Jared Bischoff. Esse nome já aparecia nos materiais do caso. O ex-marido de Toni Rapp, com quem Justin Hilbert morava. Até aquele momento, a polícia não tinha motivos para ligá-lo diretamente ao desaparecimento de Justin, mas agora seu carro apareceu na região onde a principal suspeita estava escondida. Os investigadores começaram a reunir informações sobre Jared. Ele constava como ex-militar da Marinha, tendo servido por vários anos. Depois trabalhou em armazéns e às vezes fazia bicos na área de segurança. No último ano, não teve emprego fixo. Após o divórcio com Toni, morou alguns meses com parentes e depois saiu. Segundo pessoas próximas a Toni, a comunicação entre eles cessou devido a constantes brigas, controle e pressão emocional. Toni achava que ele era perigoso. Ela não fez nenhum boletim de ocorrência, mas os investigadores descobriram que Toni já havia conversado com uma amiga sobre instalar um sistema de vigilância justamente por medo do ex. Após a separação, Jared praticamente sumiu do mapa. Ninguém sabia ao certo onde ele morava ou com quem se relacionava, até que Bailey Sharp apareceu no radar. Os investigadores conseguiram um mandado de busca para o apartamento onde, segundo dados de atividade do celular, Jared poderia estar se hospedando. O imóvel estava alugado em um nome falso. Dentro, havia bagunça, restos de comida, roupas de Bailey, uma mochila e uma faca enrolada em uma camiseta. Havia vestígios de sangue na lâmina. Mais tarde, a perícia confirmou. O sangue pertencia a Justin Hilbert. O próprio Jared já havia deixado o apartamento. Os vizinhos afirmaram que o viram pouco antes do crime, às vezes sozinho, às vezes com uma garota parecida com Bailey. Depois disso, ambos desapareceram. A polícia do condado colocou os dois na lista de procurados. Começou o trabalho com bancos, operadoras de telefonia e câmeras de trânsito. Nesse mesmo sentido, os investigadores voltaram ao bar em Murrieta, onde Bailey costumava frequentar. Lá, segundo as lembranças do barman chamado Ricky, ela foi vista com um homem, alto, de postura ereta, pouco falante. Na época, Ricky não sabia o nome dele, mas agora, ao ver a foto de Jared, o reconheceu imediatamente. Ele se lembrou de que eles discutiam sobre uma pessoa incômoda, frequentemente falavam sussurrando e agiam de forma cautelosa. Foi então que Rick ouviu fragmentos da conversa. Ela destruiu tudo. Ele não tem muito tempo. Isso confirmava o motivo. Jared queria tirar Justin do caminho para recuperar o controle sobre Toni. Através de Bailey, Jared organizou uma provocação. A garota enviou uma mensagem para Toni com informações falsas sobre uma traição. Isso foi feito para semear dúvidas, provocar uma briga entre o casal e fazer com que Justin fosse embora. Na noite de 20 de junho, Justin saiu de casa. Após as mensagens de Bailey, ele foi atraído para um encontro. Bailey marcou um encontro e prometeu revelar quem estava por trás disso. Justin decidiu descobrir o que estava acontecendo e saiu, sem saber que cairia em uma armadilha. Ninguém mais o viu vivo. Alguns dias depois, os investigadores encontraram o carro de Justin. O sedã estava parado no acostamento, abandonado, em uma área sem câmeras ou casas. Dentro, manchas de sangue no banco. Do lado de fora, uma impressão digital parcial. A análise deu resultado. A impressão pertencia a Danny Serrano, anteriormente condenado por agressão e roubo. Naquele momento, ele já estava na prisão, recentemente detido por outro caso. Descobriu-se que, na época do assassinato de Justin, ele ainda estava em liberdade. Os investigadores o interrogaram na detenção. Danny negou tudo, mas se contradisse nos detalhes. Agora a polícia tinha uma foto dele. Com essa foto, eles voltaram ao barman Rick, e quando mostraram a foto de Danny, Ricky inesperadamente também o reconheceu. Ele disse que certa vez viu Bailey com outro homem, nervoso e temperamental. Era o Danny. Ele foi com ela, mas quase não bebeu. Ele agiu tenso, trocou de roupa no banheiro e jogou algo na lata de lixo.
Ao sair, ele disse uma frase estranha: "Você não viu nada, o que significa que está vivo." Na época parecia uma brincadeira. Agora ficou claro que Rick tinha visto o suspeito do caso. O depoimento de Rick reforçou as suspeitas. Havia uma terceira pessoa envolvida no caso. O telefone de Justin foi encontrado mais tarde pelos investigadores. Ele havia sido jogado em um container de lixo perto do local onde seu carro estava estacionado. O aparelho estava danificado, mas os peritos conseguiram recuperar o registro de chamadas e as mensagens. Isso confirmou. Nas últimas horas de vida, Justin recebeu mensagens do número de Bailey e, em seguida, uma ligação, depois da qual ele saiu de casa. Enquanto isso, a polícia voltou sua atenção para um pequeno motel no Arizona, onde na primeira metade de julho, um homem e uma mulher parecidos com Jared e Bailey se hospedaram. O administrador lembrou que o casal estava retraído. Eles pagaram em dinheiro e pediram para não entrar no quarto. Mais tarde, em 23 de julho, o corpo de uma mulher foi encontrado no deserto, sob um hangar abandonado. Era Bailey Sharp. A causa da morte foram múltiplas facadas. Ela não tinha pertences, documentos ou telefone com ela. No quarto do motel, após a saída deles, a polícia encontrou o chuveiro cuidadosamente limpo e vestígios microscópicos de sangue no ralo. As impressões digitais de Jared foram encontradas no saco. O tribunal considerou como atenuantes a dependência, o papel subordinado e o condenou a 25 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 20 anos. Segundo um dos ex-colegas de trabalho, muito antes da tragédia, Jared já reclamava que Tonya havia destruído sua vida e tirado tudo dele. Ele a via como sua propriedade e o novo parceiro dela como uma ameaça ao seu poder. O assassinato de Justin foi para Jared uma forma não apenas de se vingar, mas também de destruir Tonya emocionalmente. Ele queria que ela sofresse, ficasse sozinha com o bebê e inicialmente planejou também matá-la, mas depois mudou de ideia. Segundo Danny, Jared pretendia desde o início matar tanto Justin quanto Tonya, mas depois mudou de plano. Ele dizia que a morte física era rápida demais. Se a deixasse viva, ela sofreria pelo resto da vida. Ele acreditava que assim, Tonya sentiria a verdadeira dor, perder o homem que amava, viver com medo e solidão e todos os dias olhar nos olhos do filho, sabendo por que o pai dele está morto. Foi por isso que apenas Justin se tornou a vítima. Aquilo não foi apenas um assassinato, mas uma execução psicológica. Assim terminou a investigação, que durou quase um ano. Um dos casos mais confusos e assustadores da história do condado. Uma história que começou com um corpo à beira da estrada terminou com 3 destinos destruídos, 2 mortes e 2 sentenças. Para a família de Justin, isso não é uma vitória, mas sim justiça.